Fala minha gente, tudo bom? Então hoje mais uma vez aqui para falar um pouco sobre um assunto polêmico que é o câncer, né? E falar aí também de pesquisas, é, trazendo essa mesma dinâmica que eu venho trazendo nos outros vídeos, que são as pesquisas feitas aí entre um paralelo aí entre o homem e o animal, que muitas dessas pesquisas é o que fundamenta, por exemplo, a medicina germânica. E aí, por dificuldades de muitos pesquisadores fazerem pesquisas com câncer, com uma grande população ou com um acompanhamento de longo prazo, por participantes, por exemplo, que não seguem todos os protocolos, que não fazem todos os tratamentos, muitas vezes não concluem os tratamentos. E é claro que não só em relação ao câncer, mas em qualquer coisa que se faz pesquisa, você precisa de um acompanhamento muitas vezes longo, né? E a gente precisa também que os participantes cumpram todas as exigências que a pesquisa pede, para que o resultado ele não seja alterado. E então, baseado nisso, em 2012, um pesquisador chamado Michael Guy, ele juntou 3.000 participantes que, na opinião dele, com certeza não iriam fugir, não iriam mentir, não iriam trapacear, não iriam falsificar respostas, não iriam dizer apenas aquilo que o pesquisador queria ouvir. Eles iam ser leais, entusiasmados e obedientes até o final da pesquisa. Ou seja, é claro que ele não está falando aí de humanos, né? Essa pesquisa dele, na verdade, era com cães, com uma raça específica de cães, né? Que ele teve que padronizar a pesquisa. E aí foram os cães Golden, né? Que é um cão parecido com um labrador, se eu não me engano. Então ele fez um estudo aí acompanhando esses cães pelo resto da vida deles, juntando aí epidemiologistas, oncologistas, estatísticos, para fazer um estudo sobre a dieta desses animais, a exposição ambiental que esses animais estavam inseridas, por exemplo, se eles eram fumantes passivos, por exemplo, se eles eram expostos a produtos de limpeza de alguma natureza, a distância que esses animais viviam de zonas de linhas de transmissão, de radiação e etc. Uma das coisas, das particularidades em relação aos animais é que nenhum deles eram animais de laboratório. Todos eram animais domésticos, né? Eram animais ali de estimação, vamos dizer assim. Então esse estudo ele poderia beneficiar tanto os próprios animais, né, os cachorros aí nesse caso, quanto os humanos. Porque a gente sabe hoje que muitos animais têm órgãos parecidos, né, com os nossos, têm hábitos alimentares às vezes até parecidos com os nossos, principalmente os animais domésticos, alguns deles, né? Então, pesquisas paralelas também vêm sendo executadas, parecidas talvez aí com essa que a gente falou, com dados que muitas vezes eles são controversos. Um detalhe que eu não falei em relação à pesquisa anterior, né, a pesquisa que está falando anteriormente em relação ao Michael Guy, é que um dos fatores que ele não levou em consideração seria o ambiente social, né, desse animal. Que para mim, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, seria algo extremamente importante. Né? Não só o ambiente no sentido químico ou no sentido de exposição a elementos ou alimentares químicos, radiação e tal. O ambiente social, né? As situações, por exemplo, que esses animais estavam submetidos. E aí isso não foi levado em consideração. Pesquisas paralelas, como eu disse, vem trazendo resultados meio controversos, e isso desanima alguns pesquisadores, por exemplo, quando se relacionam apenas a questões ambientais ou fatores químicos, né? Então, diferenças gritantes a respeito desses fatores, como, por exemplo, tem paciente, né, tem paciente que tem todos os fatores de risco, porém não desenvolve nenhum tipo de comorbidade. Mas tem aquele paciente que segue toda aquela a ideia de uma vida saudável,
vive longe dos fatores de risco e ainda assim desenvolve algum tipo de comorbidade e muitas vezes até o câncer. Então, muitas pesquisas hoje vêm provando isso, né? Vêm provando que não adianta só a gente olhar para essas questões como fumo, dieta, falta de atividade física, exposição a elementos químicos e tantas outras questões aí. Em todas essas outras pesquisas também, o que faltou também aí, o que faltou nesse caso aí, foi esse ambiente social, ok? E aí, baseado nisso, a gente vai falar algumas coisas sobre como esse ambiente ele é importante na nossa avaliação nesse caso aí, principalmente do câncer. Então, essas novas pesquisas mostram que o câncer é tão antigo quanto os dinossauros. Ou seja, a gente vai ver que desde a época de dinossauro, pesquisas têm mostrado hoje que eles também já desenvolviam isso. Então, não é algo novo, né? Os cientistas, por exemplo, eles relatam o câncer é uma parte tão natural no reino animal quanto o nascimento, a reprodução e a morte. É tão antigo quanto os dinossauros. E aí eles perceberam que alguns fatores são muito parecidos no que diz respeito ao andamento clínico quando um animal tem um câncer, por exemplo, ou um humano tem um câncer. Por exemplo, a possibilidade de resistência ao tratamento, né? Alguns tumores e cânceres em animais também sofrem resistência, por exemplo, à quimioterapia, à radioterapia e aos tratamentos propostos, assim como em humanos. Duplos ou múltiplos cânceres, então isso também existe dentro do ambiente animal, é lógico com uma frequência menor, mas existe também. As recorrências, né? Em relação a, por exemplo, um animal fazer um tratamento, melhorar ali por um tempo e aí ter o retorno dessa patologia algum tempo depois, assim como nós humanos também temos isso de forma muito presente, idêntico aos animais nesse caso. Então, alguns animais eles têm alguns tipos de câncer meio que mais prevalentes, né? E aí a gente está falando de animais domésticos, porque é muito difícil você fazer uma pesquisa dessa com animais selvagens, né? Imagina você acompanhar um animal selvagem ou um grupo de animal selvagem durante muito tempo. É quase impossível. E aí os gatos, por exemplo, os gatos têm uma incidência de câncer de mama grande. E aí a gente pode fazer, lógico, aqui um paralelo aí com a medicina germânica, né? Com a medicina biológica, com a biologia evolutiva, onde a gente sabe que hoje o câncer de mama, o câncer de glândula mamária, nesse caso, por exemplo, estaria relacionado a situações de preocupação ou brigas no ninho, situações vividas difíceis, né? Coisas que pegam a gente de surpresa e que a gente vive com essa temática, né? Preocupações em relação, por exemplo, à saúde de um filhote. Então, muito provavelmente alguma coisa acontece aí nesse ambiente desses gatos que podem favorecer essa percepção de preocupação aí com o seu ninho, com os seus filhotes. Coelhos, por exemplo, tem uma incidência muito grande de câncer de útero, né? Basicamente aí da musculatura do útero. E aí a gente relaciona em humanos e nos animais de uma forma biológica, lógico. A gente tem que pensar que o músculo do útero ele não é tão diferente de um outro músculo, por exemplo, do músculo do intestino, do músculo esquelético, né? A diferença é muitas vezes ali na estrutura da fibra muscular, mas tem uma função parecida. E a função do músculo do útero, biológica, é de segurar, de reter uma gravidez, por exemplo. E aí a gente sabe que coelhos reproduzem-se com muita frequência. E isso dá também a possibilidade de perdas com muita frequência. Então, situações, né, conflitos onde a gente tem a percepção de que não foi capaz de segurar, de manter aquela gravidez, e aí os animais também têm essa percepção quando perdem um filhote, muito provavelmente é o que acontece com eles aí. Os periquitos têm uma incidência muito grande de tumor de rim, de câncer de rim.
e aí de uma parte geralmente específica do rim, que seriam os canais coletores do rim. Não principalmente para quem conhece a medicina germânica, não é de se espantar o porquê disso, né? Geralmente esses animais eles ficam isolados, e aí a gente sabe que o tumor do câncer, ou o tumor dos túbulos coletores renais, está associado aos conflitos de abandono, de se sentir sozinho, isolado, abandonado. Então não preciso nem explicar muito isso, né? E aí também uma incidência muito interessante seria os melanomas em cavalos, por exemplo. O melanoma ele acontece na derme, né? É a pele mais profunda da nossa estrutura cutânea, né? E essa pele mais profunda ela tem um papel específico. Ela nasceu numa fase onde a gente precisou, onde os animais precisaram se proteger, por exemplo, da irradiação solar, do ataque de outros animais e etc. E aí a gente consegue fazer uma relação aí, por exemplo, desses cavalos, né, que sofrem o tempo todo ataque real com chicote, né, com aquela, eu esqueci o nome agora do objeto, né, que bate lá no cavalo. Então eles estão o tempo todo sofrendo ataques. Isso é claro que facilita a percepção de se sentir atacado. Essa derme biologicamente tem aí uma necessidade de crescer, né, de se desenvolver uma camada maior de proteção, já que a função biológica dela é essa. E aí é o que a gente vai chamar depois, quando ela cresce muito, de melanoma. E aí ainda dentro desse contexto, tem os animais, por exemplo, um gado que é marcado com ferro, né, aquele ferro quente, que a gente consegue fazer uma relação com humanos também que tem câncer de pele em volta das tatuagens. Então, os animais ali, aquilo é um ataque também real, né? Um ataque de uma chapa quente colocada na pele do animal. Ali, muito provavelmente, vai haver uma necessidade de aumentar a proteção daquela região. Também vai crescer ali no melanoma. Nos humanos, nem todo mundo tem a mesma percepção quando faz tatuagem, gente. Às vezes a pessoa faz e não sente nada, né? Aquela pessoa que tá ali, se entrega de corpo e alma, não tem medo de agulha. Porém, tem gente que tem pânico. E aí a percepção dessa pessoa que tem pânico vai ser diferente da percepção de uma pessoa que não tem. E aí ela pode perceber isso como um ataque à sua integridade, um ataque à sua pele durante o momento da tatuagem que ele está fazendo ali. E aí desenvolver subconscientemente uma necessidade de proteger aquela região, e aí também vai nascer um melanoma ali, muito provável naquela região ali. E gados que têm uma incidência grande também aí de manifestações nas células epiteliais escamosas em volta dos olhos, ou seja, ali na região da pálpebra dos olhos. E isso, baseado aí no tipo de tecido e no tipo do órgão que a gente está falando, seria relativo a conflitos de separação visual, né? E a gente sabe que dentro de um ambiente onde você tem um gado que procria, geralmente primeiro para dar leite, né, e depois para continuar ali dando lucro para alguém. Esse animal, sempre que procria, geralmente a cria ela é retirada, né, ele é afastado dessa cria, então ele sofre aí conflitos muitas vezes de separação visual. Ok? Isso para mostrar também que o câncer não é exclusivo dos humanos. É claro que ele não é exclusivo dos humanos. Tem gente que fala aí abertamente aí que animal não desenvolve câncer, desenvolve tanto quanto os humanos, lógico, em uma escala um pouco menor, uma proporção um pouco menor, mas desenvolve sim. Então, existe uma diferença aí na percepção do homem e do animal que facilita ou não esse desenvolvimento aí dos tumores. Por exemplo, nós humanos, a gente tem um neocórtex um pouco mais complexo, um pouco mais evoluído. Isso quer dizer que a gente tem uma capacidade que os animais não têm, que é de virtualizar situações, que é de ficar pensando no que pode acontecer, por exemplo, no futuro, né? Os medos antecipativos. E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? Muito mais do que isso ainda,
a capacidade de você remoer emoções e situações. Um exemplo disso é para quem tem, por exemplo, um cachorro, um animal de estimação. A gente geralmente quando sai de casa que deixa eles lá, eles geralmente choram um pouquinho, ficam meio ali contrariados ali por um momento, mas por um momento pequeno. Se você voltar ali 5 minutos depois, ali 10 minutos depois e olhar escondido, geralmente eles já estão super tranquilos ali em casa. E aí quando o dono volta, né, eles geralmente fazem uma festa, né? É bem diferente de um humano. Imagina você sair de casa, trancar seu marido ou sua esposa em casa e ir embora. Imagina como ela não vai ficar pé da vida com você, né? Te amaldiçoando da hora que você saiu até a hora que você volta. E aí quando você volta, geralmente ela não vai estar, ou ele, né, não vai estar muito feliz com você não. Então, essa nossa capacidade de ficar com esses pensamentos recorrentes por muito tempo, remoendo aquilo muito tempo, faz com que a gente tenha essa incidência maior, né? E que a intensidade que a gente tem também seja maior. Então, muito antes do bisfenol, do alumínio, do parabeno e da radiação, tudo isso já estava presente. E essa frase ela vem para dizer que isso tudo não acontece simplesmente por causa da modernidade humana, né? Da nossa vida moderna hoje, né? Que tem muita gente que fala que foi isso. Então, a partir do momento que se começou a colocar produtos químicos, o câncer surgiu. Não exatamente. Eu também não falo que que isso tudo não influencia de alguma forma, influencia e influencia muito. Principalmente quando a gente fala na intensidade do crescimento disso tudo, né? No aparecimento de forma mais presente em exames, por exemplo, de imagens, né? Tornando tudo muito maior. É claro que fazem referência sim a tudo isso. Porém, como isso já existia antes, tem que ter uma causa diferente, né? A causa não pode ser essa que apareceu depois. Então, os médicos egípcios, por exemplo, antigos, médicos gregos antigos, incluindo Hipócrates, explicaram já o câncer em seus escritos médicos. Então, olha quanto tempo já tem isso. Então, assim como os livros de Ayurvédica, os livros persas de medicina e a medicina chinesa também já vem descrevendo isso há muito tempo. Porém, esses livros, esses escritos, relatavam tumores que eram mais visíveis externamente, né? Por isso relatavam muito câncer de mama, por exemplo, porque eles não tinham o advento aí dos exames de imagem como a gente tem hoje, ok? Então, um outro fato curioso é que os paleontólogos vêm usando raio-x aí para poder pesquisar múmias antigas nessa questão também do câncer. E aí eles têm encontrado tecidos, né? É difícil encontrar tecidos moles em múmias, mas já foi possível encontrar tecidos com possibilidade de ter ali manifestações tumorais, e eles vêm descrevendo isso. Outro caso interessante é que foi encontrado também alguns dinossauros, massas fossilizadas de tecido no crânio, né? Evidenciando ali um possível tumor cerebral. Então esses achados aí rebatem pesquisas que dizem que o câncer iniciou aí com a vida moderna, como eu falei, né? Isso tudo que eu estou falando é muito antigo. Então outro pesquisador chamado Richard Petto, ele pesquisou a relação entre grandes animais, ou seja, animais de grande porte, e animais de pequeno porte, para ver se existia uma relação entre um animal de grande porte ter mais tumor ou menos tumor, e um animal de pequeno porte ter mais ou menos tumor. O objetivo dele era trazer luz para aquela afirmação, né, de que o tumor ele nasce a partir de um erro na divisão celular, né? E aí ele pensou, poxa, então se nasce de um erro de divisão celular, animais de grande porte, como tem uma proporção de divisão celular muito grande, a possibilidade de erro então é maior. Ou seja, esses animais de grande porte vão ter mais câncer do que os animais de pequeno porte. E aí, surpreendentemente, ele percebeu que não. Ele percebeu que os animais de grande porte tinham uma quantidade, uma incidência, uma prevalência muito menor
de desenvolver tumores do que animais de pequeno porte, como morcegos, né? Até ratos, gatos, cachorros, que são animais de menor porte. E aí isso foi chamado de paradoxo de Peto, né? Em homenagem aí ao Richard Peto. Especialmente ele deixou uma ideia de que esses animais de grande porte, ele não sabia porquê, mas ele disse que esses animais de grande porte tinham alguma coisa especial que protegiam eles aí do desenvolvimento de câncer. Se a gente for fazer uma relação aí, novamente com a medicina germânica e com a biologia evolutiva, a gente percebe que animais de grande porte sofrem em relação a questões de sobrevivência muito menos do que animais de pequeno porte. E aí o Dr. Hammer, principalmente, que foi o pai aí da medicina germânica, ele já falava isso, que a primeira lei que o Dr. Hammer desenvolveu dizia que os tumores vinham principalmente de questões de sobrevivência, né? Quando um animal, quando um humano vivia uma situação que colocava em risco a sua sobrevivência, algum órgão do corpo dele ali tentava se manifestar no sentido de ajudar ele a passar por aquela situação ali. E então, isso, na minha opinião, né, na minha humilde opinião de novo, né, faz muito sentido, é muito coerente, né? Animais de grande porte geralmente não são tão atacados quanto animais de pequeno porte. Geralmente esses animais de grande porte, quando sofrem pela sobrevivência, geralmente está relacionado à escassez ou alguma coisa assim de alimento, de água, mas geralmente eles têm um certo tipo de proteção aí por serem mais fortes, né, mais imponentes. Então essa relação de câncer e sobrevivência fica muito clara em outros dois estudos que eu posso trazer aqui para vocês também, que foi feito um estudo em relação a câncer de seio nasal em cães que viviam em ambientes, em lares aí que utilizavam aquecedores a carvão. E um outro estudo, também relacionando aí, na verdade, o câncer de seio nasal e o câncer de pulmão aí também, em ratos de laboratório, eles eram colocados em labirintos e uma parte desse labirinto era inundado aí, era exposto com fumaça, né, com gás carbônico, com fumaça mesmo, com tipo incêndio. E aí isso acontecia muitas vezes, né, que era um teste, era uma pesquisa, e esses ratos que eram expostos a essa fumaça desenvolviam tumores aí, câncer de seio nasal e em alvéolo pulmonar, por exemplo. E isso fica muito claro, essa relação fica muito próxima quando a gente vê também os cães que viviam em lares onde tinha a possibilidade de fumaça ali do carvão, né? Que é o mesmo tipo de fumaça de incêndio, isso na natureza é conhecido, né? E os ratos que estavam expostos a essa fumaça, os dois com tumores relacionados a seio nasal. E aí a gente pode ver que dentro da biologia evolutiva da medicina germânica, o nosso nariz, né, a nossa mucosa nasal, ela não serve só para sentir cheiro de alimento, né? Só para cheirar o alimento ali que tá sendo preparado, e sim para farejar um perigo. Toda vez que a gente entra num ambiente e que a gente tem a percepção de que algo não está cheirando bem, né, entre aspas aí, cheirando bem, ou algo está suspeito, ou tem um perigo no ar, tem alguma coisa que não está legal, a nossa mucosa nasal ela pode se manifestar no sentido de melhorar sua capacidade olfativa para que você possa se proteger desse perigo que está no ambiente, para que você possa localizar esse perigo. Então é por isso que esses dois animais desenvolveram os tumores de seio nasal aí, por exemplo, né? Segundo a explicação da medicina germânica, eu não quero aqui ser o portador da verdade, né? Então eu estou dando algumas possibilidades, são possibilidades para a gente estudar, lógico, para a gente fazer a crítica, né? Que a gente quiser. Então, eu queria mais uma vez trazer, né, esses estudos, essas pesquisas relacionando aí os tumores, relacionando agora os cânceres e fazendo um paralelo com a medicina germânica para mostrar o quanto o ambiente ele é importante nas pesquisas que precisam ser executadas, né, quanto é importante isso fazer parte dos questionários ou dos dados da pesquisa e não só as questões de ambiente físico, né? O ambiente social aí como
importante nesse processo aí. Ok? Gratidão mais uma vez, minha gente.